Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz magnífica no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P. São as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a Igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A Igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A Igreja passou a ter poder político e controle social. Havia chegado ao fim os 300 anos de perseguição sobre o Império Romano, dos grandes mártires da fé, das grandes e sangrentas perseguições, dos espetáculos das feras nas arenas. Lembrem-se do que eu disse.
Nenhum empregado é maior que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão lhes perseguir também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Eu disse isso tudo, para que vocês não se acovardem. Lhes expulsarão de sinagogas, e chegará a hora em que os matarão, pensando estarem oferecendo um sacrifício a Deus. Farão todas essas coisas, porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu digo todas essas coisas, para que quando chegar a hora, se lembrem do que eu disse. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo porque eu estava convosco. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. O 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos. Acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs é justamente a grande festa aos astros. E existe a grande festa ao Deus Sol, o Deus verdadeiro. É Jesus que vem como Sol. E, aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Se a gente celebra o sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão. Não há, só para terminar, e não há nenhum problema a gente celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus no dia 25. Até porque Cristo nasce a cada dia no coração. Justamente, é isso. A data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia que Jesus lá não importa. Esclarecer em casa, alguém que está perguntando agora assim, é mesmo, por que eu coloquei essa luz? Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. Houve uma estrela que mostrou assim, uma luz mostrando outra luz. Boa. Aquela luz parou e tal. Mas sabe que é interessante? Que no Evangelho fala de acabar o mundo. E sabe que mundo interessante? Todas as vezes que o Evangelho fala de mundo, ele está falando de uma situação que se opõe ao projeto de Deus. Tanto é que São Paulo fala assim, não vos conformeis com o mundo. Então é o seguinte, nós temos uma obrigação de acabar com o mundo. De mundo. Mundo de injustiça, mundo de dor, mundo de sofrimento. Esse tipo de mundo, nós cristãos temos obrigação de acabar com esse mundo.